ficar aí de pé para o vídeo da Hino Municipal. Nossa querida terra, o teu nome encerra um grande valor. Desde o suor da nossa terra querida, tu és nossa vida, tu és nosso amor. Desde o suor o teu povo vibra com todas as fibras do teu coração. E nós queremos te ver progressista, com grandes conquistas, tocar o torrão. Desde o suor da cidade tão bela, como se fosse a vela de um grande pintor. Desde o suor da terra idolatrada, tu és nossa amada com todo o vigor. Desde o suor da terra idolatrada, tu és nossa amada com todo o vigor. A tua origem de tribos indígenas te torna mais digna, te faz mais viril. Teus nobres filhos te emanciparam e te consagraram terra varonil. Os teus produtos algodão e mel te deram troféu de grande celeiro. A nossa fé se resume nisto, São Pedro por Cristo, o teu padroeiro. Havendo número legal, invocando a presença de Deus, eu declaro aberta a 29ª Sessão Ordinária Legislativa, 14ª Legislatura. Passo aqui para a senhora secretária para fazer a leitura da ata. Boa tarde. A ata da 28ª Sessão Ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2015 da Câmara Municipal de Tejuçó. No dia 30 de outubro de 2015, às 15h30, na Câmara Municipal de Tejuçó, fizeram-se presentes os vereadores do município: Hamilton Queiroz Camelo, Francisco Roberto Rodrigo Forte, José Coelho de Mesquita, Francisco José Brasileiro Ladislau, Francisco Lopes da Silva, João Augusto Góes Mota, Gleiciele Braga Leal, Maria Luiz Mota Abreu, Paulo César Shoa Braga e Vilmar Gomes da Silva Gondim. Logo após o hino nacional brasileiro, o senhor presidente Paulo César saúda a todos os presentes e ouvintes e declara aberta a 28ª Sessão Legislativa do ano 2015. O senhor presidente passa a palavra ao secretário para ler a ata da sessão anterior. Senhor presidente, chama à tribuna o vereador João Augusto Góes Mota para dar início ao pinga-fogo. O vereador saúda a todos os presentes e ouvintes, fala sobre encontros legislativos em Fortaleza e diz que foi um evento único organizado pela UVC e UVB. O vereador continua pedindo aos colegas a votação da emenda do projeto de lei que modifica a taxa de iluminação pública. Recebida e lida a emenda modificativa 3 de 2015, com parecer favorável das comissões, propõe a emenda do projeto de lei municipal 20/2011, que modifica a redação do artigo 5º do referido projeto de lei, de autoria do vereador João Augusto Góes Mota. Recebida e lida a emenda modificativa 4 de 2015, com parecer favorável das comissões, que propõe a emenda do projeto de lei municipal 20/2015 do Poder Executivo. Modifica os itens 04, 122, 066, 0211, 2544, 0345, 1011, 20, 602, 0384, 20022, 10, 301, 0032, 2059, 27, 812, 0522.014, 4, 122, 0061, 2, 009, 12.367, 0330, 020450, 08241, 0144207500, 08244 0148 02 07800,
14.364.0221.202, de autoria do vereador João Augusto Góes Rocha. Recebido e lido o projeto de lei municipal número 40 de 2015 do Poder Executivo, que cria unidade escolar denominada Creche Vovó Alice 2 e dá outras providências promovido o gabinete do prefeito. Recebido e lido o projeto de lei municipal 20 de 2015 do Poder Executivo com emendas modificativas, com parecer favorável das comissões que estima a receita e fixa a despesa do município de Tejuçuoca para o exercício financeiro de 2016, consolidando a programação fiscal e a Seguridade Social, bem como os fundos municipais, e dá outras providências provindo do gabinete do prefeito. Recebido e lido o requerimento 96 de 2015, que requer que seja encaminhado ao ofício para o Departamento Estadual de Rodovias e Prefeituras Municipais de Tejuçuoca, solicitando a roçagem ao longo da CS 168, com a BR 222 e a CE 253, com o município de General Sampaio, de autoria do vereador José Coelho de Mesquita. Recebido e lido o requerimento 97 de 2015, que requer que seja encaminhado o ofício para o Departamento Estadual de Trânsito e Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, solicitando a construção de lombadas no modelo tartaruga na CE 68, nas estradas das localidades de Astais, Pedra, Alto Bonito, Cachoeira do Mundo, Malaquias, Lagoa da Cruz, Alegria, Retiro, Farmácia Viva e na CE 253, entrada da sede do município de Tejuçuoca, de autoria do vereador José Coelho de Mesquita. Recebido e lido o requerimento 98 de 2015, que requer que sejam encaminhados os ofícios para o Departamento Estadual de Trânsito, Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, solicitando a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Gabriel Aguiar Filho com a Rua Alfredo Pinto de Mesquita. A sinalização vertical e horizontal na sede do município e a localidade de Retiro. Incluir também placas de indicação dos municípios vizinhos, de autoria do vereador José Coelho de Mesquita. Recebido e lido o requerimento 99 de 2015, que requer a iluminação pública na Avenida Gabriel Aguiar Filho, no distrito de Retiro, começando a Avenida Francisco Pinto de Moura, até a quadra do senhor Eleomar, na mesma localidade, de autoria do vereador Francisco José Brasileiro Adislau. Recebido e lido o requerimento 100 de 2015, que requer que seja destinado um ônibus para a locomoção dos alunos das redes de educação infantil, fundamental e média do município de Tejuçuoca. Este transporte sairia do Conjunto Novo, de autoria do vereador Paulo César Shoa. O senhor presidente chama a tribuna o vereador Hamilton Queiroz Camelo para fazer uso do expediente. O vereador presente e ouvinte fala sobre as mudanças no orçamento e da reivindicação dos estudantes do município. Fala do final da campanha Outubro Rosa e aproximação do Novembro Azul. Fala do Festival de Teatro e parabeniza a organização. Continua falando da possível realização do concurso público, do qual mesmo é descrente. Encerra falando da votação e as modificações no projeto de lei orçamentária. O senhor presidente chama a tribuna o vereador Francisco Roberto Rodrigues Fontes para fazer uso da tribuna. O vereador saúda a todos os presentes e ouvintes. O vereador parabeniza os funcionários públicos pelo seu dia, também fala das demandas dos estudantes e as mudanças no orçamento. O vereador continua falando do concurso público e diz que vai falar com o prefeito. Fala que vai ao BNB de Canindé para fazer renegociações de incentivo do governo federal. Faz requerimento verbal, fala do dia de finados e que reze com uma boa chuva. Agradece e sai da tribuna. O senhor presidente chama a tribuna o vereador Francisco Novo da Silva para fazer uso do expediente. O vereador saúda a todos os presentes e ouvintes. O vereador fala da violência no estado cearense, dando destaque para a capital de Fortaleza. Também faz crítica na atuação do governo em algumas áreas. O vereador Francisco Roberto pede a palavra e concorda com o vereador Francisco Lopes. O vereador Francisco Lopes continua falando do teatro realizado pelas crianças e parabeniza os organizadores. Fala do dia de finados e presta algumas homenagens também, parabeniza os funcionários públicos. Demonstra sua importância. O vereador continua falando de anseios dos estudantes.
fala que é a favor da realização do concurso público e que para ocorrer deve passar pela Casa. Ao final, o vereador diz para aqueles que não têm a carteira do Ministério de Trabalho que a Secretaria de Ação Social está criando, além da criação, também está tendo identidade. Agradece a tribuna. O senhor presidente chama a tribuna a vereadora Gleiciele para fazer uso do expediente. A vereadora saúda a todos os presentes e ouvintes. A vereadora fala da campanha Outubro Rosa e pede que as mulheres se previnam. Continua falando do encontro legislativo, fala do projeto de orçamento e as modificações. A vereadora lembra um projeto de lei de autoria sua sobre uma casa de apoio ao estudante e lembra sua importância. Fala do dia de finados e presta algumas homenagens. O senhor presidente chama a tribuna o vereador João Augusto Góes Mota para fazer uso do expediente. O vereador saúda todos os presentes e ouvintes. O mesmo começa falando dos anseios dos estudantes, fala do dia dos finados e presta homenagem. Fala da lei orçamentária e as emendas e demonstra a importância dessas modificações e espera que sejam postas em prática. O vereador lembra do dia do servidor público e fala do concurso. Diz que, antes de tudo, deve ser respeitado o Poder Legislativo e pede a criação de uma comissão para acompanhar todas as fases do concurso. Agradece a tribuna. O senhor presidente chama a tribuna a vereadora Eurice Mota para fazer uso do expediente. A mesma saúda a todos os presentes e ouvintes e parabeniza a organização das creches do município e lembra os teatros realizados no município que as secretarias tomem como exemplo. Fala do encontro do Legislativo. A mesma demonstra sua importância. Fala do dia do funcionário público, diz estar feliz pela análise da lei orçamentária e espera que o prefeito aprove. A vereadora fala da realização do Enem e parabeniza os alunos. Também fala dos anseios dos alunos. O vereador Francisco Lopes pede a palavra e fala sobre a proposta do tema da redação do Enem. A vereadora continua falando do tema e a situação dos estudantes no município. O vereador Francisco José pede a palavra e diz que já foram feitos requerimentos a respeito do transporte desses alunos. A vereadora fala que vai entrar com requerimento a respeito da contratação de professores para dar continuidade. Continua falando sobre a educação. Termina lembrando personalidades. Agradece e sai da tribuna. O senhor presidente chama a tribuna o vereador Vilmar Gomes da Silva para fazer uso do expediente. O vereador saúda a todos os presentes e ouvintes. O mesmo parabeniza os organizadores do evento envolvendo as crianças e os funcionários públicos pelo seu dia. O vereador continua perguntando o presidente da Câmara sobre a realização das sessões itinerantes. O vereador João Augusto pede a palavra, faz sugestões e parabeniza a organização do evento da educação no município. O vereador Vilmar agradece e sai da tribuna. O senhor presidente Paulo César Uchoa Braga se afasta da presidência para fazer uso do expediente. O vereador saúda todos os presentes e ouvintes. O vereador parabeniza os funcionários públicos, fala do encontro legislativo e fala sobre o evento. Continua falando do dia D do câncer de mama, parabeniza a organização. Também fala da campanha Novembro Azul. Parabeniza a organização Teatro nas Creches. O vereador Francisco José pede a palavra e convida a população para a realização do exame de próstata. O vereador Paulo César continua falando da educação infantil. Fala sobre os estudantes e suas reivindicações e tem certeza que o prefeito vai atender. Faz convites, fala do dia de finados, agradece e sai da tribuna. É aprovado por unanimidade de voto a emenda modificativa 4 de 2015 com parecer favorável das comissões que propõem a emenda ao projeto de lei municipal número 20 de 2015 do Poder Executivo. É enviado para as comissões da Casa o projeto de lei municipal 40 de 2015 do Poder Executivo que cria unidade escolar denominada Creche Vovó Alice II e dá outras providências provido o gabinete do prefeito.
É aprovado por unanimidade de voto, em primeira votação, o projeto de lei municipal 2020-2015 do Poder Executivo com emendas modificativas com parecer favorável das comissões, que estima a receita e fixa a despesa do município de Tejuçoca para o exercício financeiro de 2015, consolidando a programação fiscal e seguridade social, bem como os fundos municipais, da outras providências, provindo o gabinete do prefeito. É aprovado por unanimidade de voto o requerimento 96, que requer que seja encaminhado ofício para o Departamento Estadual de Rodovias e Prefeitura do município de Tejuçoca, solicitando a roçagem ao longo da CE 168 com a BR 222 e CE 253, de autoria do vereador José Coelho de Mesquita. É aprovado por unanimidade de voto o requerimento 97, que requer que seja encaminhado ofício para o Departamento Estadual de Trânsito e a Prefeitura Municipal de Tejuçoca, solicitando construção de lombadas do modelo Tartaruga na CE 168, nas estradas das localidades de Riacho das Pedras, Alto Bonito, Cachoeira Fundo, Malaquias, Lagoa Cruz, da Cruz, Alegria, Retiro e Farmácia Viva. E na CE 253, entrada da sede do município de Tejuçoca. É aprovado por unanimidade de voto o requerimento 98, que requer que seja encaminhado o ofício para o Departamento Estadual do Trânsito e a Prefeitura Municipal de Tejuçoca, solicitando a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Gabriel Aguiar Filho com a Rua Alfredo Pinto de Mesquita. A sinalização vertical e horizontal na sede do município e a localidade de Retiro, incluindo também placas de indicação dos municípios vizinhos. Autoria do vereador José Coelho de Mesquita. É aprovado por unanimidade de voto o requerimento 99, que requer iluminação pública na Avenida Gabriel Aguiar Filho, no distrito do Retiro, começando na Avenida Francisco Pinto de Moura até a quadra do senhor Eliomar, na mesma localidade. Autoria do vereador Francisco José Brasileiro Ladislau. É aprovado por unanimidade de voto o requerimento número 100/2015, que requer que seja destinado ônibus para a locomoção dos alunos das redes de educação infantil, fundamental e média do município de Tejuçoca. Este transporte seria do Conjunto Novo, de autoria do vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, agradeço a todos por estarem presentes na casa, lembro as realizações da sessão extraordinária, logo após autorizo a secretária que deverá estar presente ato. Ato da 12ª sessão extraordinária do primeiro período legislativo do ano de 2015. No dia 30 de outubro de 2015, às 15h30. É extraordinária. Tem cor na sessão 3 horas. Deixa essa ata aí para ler, quando for fazer o extraordinário. E aí, dá continuidade? Dá continuidade disso aí para corrigir e quando for fazer o extraordinário, ler essa ata aí. Em consenso aqui com os demais, né, a gente vai abrir mão do Pindofogo e passar logo aqui para matéria de expediente. Para a secretária fazer a ordem do dia. Matéria de ordem. Projeto de Lei Municipal 40 de 2015 do Poder Executivo com parecer favorável das comissões. Cria unidade escolar denominada Creche Vovó Alice 2 da outras providências, gabinete do prefeito. Requerimento 101 de 2015. Requer a construção de uma via paralela à CE que sai do município de Tejuçoca, perto do posto de gasolina. Autor Francisco Robério Rodrigues Forte. Ofício 61 de 2015. A mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 10º do Regimento Interno da Casa, estabelece a primeira sessão itinerante da Câmara Municipal de Tejuçoca. A sessão será realizada no dia 20 de novembro, às 14 horas, na quadra da Escola de Ensino Fundamental e Médio Luiz da Silva Mota, na localidade de Retiro, no município de Tejuçoca, e ficará por responsabilidade da Câmara a sua organização da mesa diretora.
Então vamos passar aqui para o expediente, né? Agora eu queria convocar. Tá ok. Não. Então chamar aqui novamente para fazer o expediente o novo vereador Francisco Lopes da Silva. Então, voltando aqui de novo, desculpa. O novo vereador do comando também vai fazer o do expediente. Seguindo aqui a cidadania aqui. O vereador terá 10 minutos para fazer suas considerações, suas explanações. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Quero ressaltar aí hoje o atual vice-presidente, mas hoje está presidindo, o meu colega, vereador e amigo Hamilton. Quero saudar aqui o público aqui presente, quero saudar a pessoa do conselheiro tutelar Domingos Silva, todos aqui estão presentes, em nome dele saudar a todos. A imprensa, meu amigo Gil, Fábio Tágila também está acompanhando aqui, e todos os funcionários aqui da casa. Quero ser breve, mas queria primeiro dizer a satisfação, que eu já li aqui na pauta de hoje, já temos uma data para a primeira sessão itinerante desta casa, que vai ser no dia 20 de novembro, lá no Distrito de Retiro, e assim, ao meu modo de ver e na minha opinião, é um dia importantíssimo, e uma primeira, se Deus queira, de várias, para que esta casa faça o papel que é a Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, que é estar mais perto da população, ouvir as reivindicações, e era uma luta de todos, na verdade, e é importante, eu fico muito feliz em saber que já nessa atual gestão, já está marcado no dia 20, vamos ter a primeira sessão itinerante, fazer o retiro, e depois nas outras comunidades, no decorrer, não sei se vai dar tempo ainda esse ano, mas vamos cobrar e pedir que façam em todas as comunidades, para que a gente chegue, os vereadores possam ouvir da população os problemas e a gente buscar soluções, e também a população ouvir e ver dos vereadores o que está sendo feito, porque muitas vezes a gente fica aqui, nem todo mundo tem como vir acompanhar. Quero ressaltar já o grande avanço, que é a questão da transmissão, que a gente tem andado em algumas comunidades, tem conversado, e várias pessoas têm relatado que acompanham pela Rádio São Pedro FM a transmissão. Isso é importante. E também quero a questão de justiça, o vereador amigo até falou isso na sessão passada, mas eu também queria pedir coerência de todos os meios de comunicação. Infelizmente, ele não está aqui, o amigo jesuíta, mas que se for para passar o pronunciamento só de alguns, que passe de todos os vereadores, até porque a Rádio São Pedro FM passa de todos. E aí, se for para haver distinção, eu não acho justo, certo? Eu queria só fazer esse pedido que a Rádio Jornal, se não pode passar tudo, faça um resumo de todos que usaram aqui, certo? Dos 11 vereadores, dos 9, de todos que falaram. Eu acho que é justo, a imprensa tem que ser divulgada amplamente para todos. Eu acho isso mais do que justo e merecido. E vou, em outra oportunidade que ele estiver presente, também fazer esse pedido pessoalmente para que isso aconteça. A questão do concurso público, mais uma vez a gente está falando aqui, é porque a semana toda eu recebi várias ligações, várias pessoas perguntando, que viram no blog do Rogilson a entrevista do prefeito, mas vou lhe ser bem sincero, amigos presentes, colegas vereadores e o público que está ouvindo, não chegou nada a esta casa até às 16 horas e 1 minuto da presente data. Para poder acontecer o concurso público até o final do ano, como o prefeito está dizendo que vai fazer, tem que vir o projeto de lei para a Câmara e a Câmara analisar e autorizar o Executivo a fazer. E até a presente data não chegou. Pode ser que já chegue daqui 5 minutos, meia hora, mas não chegou. E precisa chegar nesta casa. Tem todo o processo legislativo que tem que acontecer
para que o concurso possa ocorrer, que é uma coisa boa. Volto a dizer, somos favoráveis que tenha o concurso, mas que seja com transparência, com seriedade, com as coisas dentro da lei, para que aconteça de uma forma clara e que não aconteça politicagem nesse concurso. Então, esperamos que chegue. A gente semana passada foi falar, estamos falando novamente, mas é porque realmente muitas pessoas me questionaram durante a semana, e eu acho que não foi só eu, deve ter questionado todos os vereadores, certo? Queria também pedir a ajuda e a compreensão e o empenho de todos os amigos, todos os vereadores que estão aqui, numa questão de uma coisa, um problema comum e que é de bem da comunidade, a questão da biometria. O cartório eleitoral, no início, estava com apenas 4 guichês, tirando o novo de todos nós, a critério de informação, cidadãos de Itajuçuoca, cidadão, cidadã de Itajuçuoca, vamos ter que refazer o título eleitoral. Vai ser um novo título, com biometria, com foto, com assinatura digital e o recadastramento. Refazer o título e um recadastramento. E isso está sendo feito no Itapajé. No início só estava fazendo 108 pessoas por dia. Você imagina fazer Itapajé, 30 e tantos mil eleitores, Itajuçuoca, 14, 13 mil eleitores, e Irauçu, são 19 mil eleitores, com 4 pessoas fazendo, não ia terminar nunca. Agora já chegou mais 10 guichês, então 14 agora no total. Mas a gente queria, ontem o meu irmão, o doutor Carlos Mota, teve com a doutora Daniela, esteve a juíza, e tocou rapidamente no assunto, e ela, na verdade, o que eu soube é que ela é uma pessoa do diálogo. Eu acho que seria muito importante que esta casa formasse uma comissão, ou que fosse todos os vereadores, ou todos que puderem ir, para que podemos conversar com a doutora juíza Daniela Esteves e pedir a sensibilidade dela, porque temos aqui amigos, meu amigo Antônio Carlos, e amigos aqui do Monte Carmelo, por exemplo, para a pessoa sair do Monte Carmelo para ir para Itapajé é um deslocamento, e mais no extremo, lá no Riacho das Pedras, para ir para Itapajé, e por que não, pelo menos o que eu estou sabendo extraoficialmente, que eles querem, solicitam um apoio logístico, hospedagem e comida. Eu acho que deveria fazer no Retiro, lá tem internet, tem como disponibilizar hospedagem, comida, até me coloca à disposição, e fazer aqui no cartório, no fórum aqui em Itajuçuoca também. É uma sugestão, eu acho que a gente deveria externar isso para a doutora, para sensibilizá-la, para no início do ano fazer isso, porque se torna muito mais fácil para os eleitores esse deslocamento. Foi não, vereador? Só uma parte, vereador. Um dia a gente estava lá, dias atrás, estava um amigo, eu e a Silvia Letícia. E a gente despertou exatamente para isso, para convidá-los. Aí seria os estudantes, disseram até que tinha que ir e voltar. E deixamos lá, conversando lá com as meninas, elas disseram que até o momento não podia disponibilizar da forma que a gente estava querendo, porque existe aí a questão do material. Elas explicaram lá a questão do programa, alguma coisa lá, que estão revendo para quando vier para o município, vão ter que fazer, mas até o momento não estava disponível. Que a gente tinha dito exatamente isso, teria local para eles ficar, teria onde trabalhar, e a gente até se disponibilizava em levar e trazer 2 dias na semana, né? E aí, quando a gente falou se poderia ficar na região do Castoré e outra aqui, eles disseram que não, que tudo tinha que ser na sede, né? Mas até o momento não deram essa resposta que era que a gente queria, que é exatamente o que você está falando. E talvez, juntando todo mundo aqui, fazendo uma comissão, pode até que seja dada outra alternativa. Justamente para tentar sensibilizar, que depende muito da decisão da juíza. E eu estou falando isso, além da ideia que vê, mas que todos têm esse mesmo sentimento, é porque lá em Camusim está tendo a biometria. E lá, como tem um distrito muito longe, são 90 mil eleitores, uma cidade bem maior, foi conseguido. Agora, o juiz de lá sensibilizou e espalhar para esse lá são 5 locais, certo? Eu estou dizendo porque o vereador de Camusim, presidente da UVC, César Veras, me relatou isso. Mas ele disse que foi preciso ir conversar com o juiz, conversar e tal, para que ele disponibilize. O problema do deslocamento todo dia vir é porque agora é uma estrutura grande. Computador, não sei o que, máquina digital, é um bicho que assina, e essa estrutura, na verdade, para ficar levando e trazendo é complicado. É mais fácil pegar e passar um mês aqui direto do que ficar levando e trazendo. E eu acredito, se, por exemplo, ficasse um mês aqui na Itajuçuoca, fazia de quase todo mundo.
se ficasse uma semana no retiro, também era uma ajuda forte. São estudantes, né? Aqueles meninos lá que estão aprendendo são estudantes. Então seria a questão do deslocamento. Do deslocamento, Porque todos eles tinham que voltar para assistir. Mas aí poderia Só alguém uma parte, nobre colega vereador. E como você falou que chegou vários guichês, a gente também poderia ver a questão de colocar, já que a maneira de transportar fica um pouco inviável para estar indo e voltando, que vê se são 14, né? 14. Então que deixasse pelo menos 2 ou 3 direto até que terminasse no nosso município e deixasse outros em ao sul e Itapajé para resolver o problema de lá. Se ficasse 2 ou 3 aqui de plantão no fórum, mesmo atendendo a região do Castoré, a região nossa aqui, eu acho que resolvia e chegava o momento do próximo da eleição e estava o município todo cadastrado. Se for dessa maneira, eu acho que é bem mais, a gente mais está a critério, a Câmara, a Casa, nós aqui, na hora eu acredito que estamos à disposição para que a gente ir até lá e levar vários pedidos para que seja atendido, né? E até onde que eu soube, uma pessoa que falou onde por longe que agora complicou cada vez mais, porque o país está quebrado, não tem recurso para o próprio cartório eleitoral fazer esse deslocamento, e aí se não tem recurso para o cartório vir até aqui, aí vai ter recurso para nós levar até lá. Então são coisas que realmente ficam inviáveis. Mas é interessante essa Você disse tudo, né? Mas aí o que estava vendo lá, que meu irmão pegou de forma informal, mas oficial, é que justamente está sem recurso para o deslocamento. Para deslocamento e alimentação, eu acho que seria mais viável, primeiro, pedir o apoio da prefeitura, que é mais do que justo, mas se não, eu falo por mim, eu acho que sai mais conveniente a gente tentar ver uma hospedagem para o pessoal aqui, uma comida, do que as pessoas tendo a despesa de ir lá para o Itapajé, a distância, perde o dia todo, e a gente deveria ver uma forma desse tipo. Eu acho que o primeiro passo, eu acho que era tentar conversar com a juíza, tentar não, conversar, porque ela recebe a gente toda hora, ela disse ontem para o meu irmão, a gente tinha uma comissão, os vereadores que puderem tentar sensibilizar, porque eu acho que todos nós, nesse ponto, temos a opinião igual, né, pelo que eu estou vendo, tá certo? E só para finalizar, já me alonguei, era a questão do Tejo Prévio, registrar mais uma vez que até agora não foi passado as devidas informações, então cheio de questionamentos, e queremos analisar e tomar uma decisão muito em breve para a gente ver como é que a gente faz para pelo menos abrir essa caixa preta que é o Tejo Prévio, porque todo mundo nos questiona e pergunta e a gente não sabe nem informação oficial. As informações são muito diversas, um diz uma coisa, outro diz outra, e a gente precisa de um número real. O que eu tenho certeza e não tenho medo de afirmar é que há um déficit e há, não vou nem usar a palavra desvio, mas há um não pagamento integral do recurso que era para ter no Tejo Prévio. Não estão pagando parcelamento, não estão pagando a contribuição da forma integral como deveria ser, e isso vai prejudicar muita gente, e precisamos aqui levantar essa questão e deixar para a próxima sessão também. Meu muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado ao vereador. E agora convoca aí para fazer uso da tribuna devido ao vereador Francisco Lopes da Silva. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, você que está nos ouvindo na sua casa, público aqui presente, o presidente aí do Sindicato dos Funcionários Públicos, o novo aí, novamente eleito, Conselho Tutelar, Domingos, aí, os radialistas, o pessoal das rádios aí, também chegando aí a minha amiga aí, filha do Dr. Dima aqui, marcando presença nessa casa, seja bem-vinda. É sempre um prazer em receber aqui a todos nessa casa. Você também que vem lá do Monte Carmelo e outros mais que estão aqui presentes, só vem aqui abrilhantar a nossa casa legislativa do município de El Sol.
Também quero falar aqui também que está dando início, passou o Outubro Rosa, agora vem o Outubro Azul, que é Exame da próstata. a prevenção contra o exame da próstata. Estão aí, Isso, garoto. os hospitais estão aí oferecendo o apoio e a gente também vai começar a dar mais assistência sobre esse Novembro Azul. O outro assunto, senhor presidente, quero aqui até agradecer o convite que eu recebi do presidente da FUNASA e até a FUNASA, o senhor Leonildo, e fui ontem, foi muito bem recebido. Ele, uma pessoa muito distinta. Queria eu que todas as repartições públicas que tem aqui na Tejuçuoca, quando chegasse uma pessoa, fosse bem recebido como ele me recebeu lá. Ele fez novamente seus elogios, onde ele disse lá na Engar, o vereador que tem sido mandado, certamente que trabalha. E fiquei muito grato com ele. E onde ele disse, até a gente sabe que a água Fonte de saúde. é uma coisa que está muito difícil no estado do Ceará. E perguntei a ele se tinha dinheiro para quê na FUNASA. Ele disse, pode ser que tenha dinheiro para fazer poço profundo. Pode ser, que para outra coisa não vai ter. Fazer poço profundo, outra coisa não vai ter. Por quê? Porque é um combate à seca e a FUNASA só vai aparecer um pouco de dinheiro para fazer poço profundo no estado do Ceará. E me perguntou muitas coisas, conversando bastante, uns 40 minutos. Eu achei uma excelente pessoa. E uma vez aqui na sessão, com essa aí eu queimei a minha língua, que eu disse que não tinha visto médico fazer uma boa administração na prefeitura. E aquele cidadão lá fez eu calar a boca, porque ele foi prefeito por 2 vezes e é médico, certo? E também está lá na FUNASA, fazendo um excelente trabalho. As secretárias dele lá, várias secretárias, chegavam para mim, perguntavam o que se estava faltando, o que eu tinha que fazer, o que eu queria resolver com eles. As pessoas muito educadas, muito dadas, e tenha prazer quando a gente chega lá para atender a gente. É muito importante a situação, o amparo, a ajuda, a atenção que eles dão lá na FUNASA. Meus parabéns, muito obrigado. Quero que conste em ata, certo? Essa visita, o meu pronunciamento aqui nessa casa, pelo meio das rádios, tudo aqui que eu sei que está sendo ouvido, que conste em ata nessa casa também. E o mais, o vereador Guto falou da biometria, eu também sou a favor. Que venha pelo menos, fica 1 mês, 2 meses aqui no fórum, a gente tem que procurar mesmo ajudar da maneira que a gente puder, principalmente a prefeitura, que é quem tem condições de bancar isso aí. Vereador não tem condições, viu? Infelizmente muitas delas já disseram que não vão vir para cá, mas vamos falar com a juíza. Eu também estou disposto, estou à disposição para ir falar com a juíza também, se resolver alguma coisa, e também até procurar os nossos deputados, né? Cada um tem o seu deputado, dar uma força que essa equipe venha fazer essa biometria aqui do Fórum de Teusópolis. É uma grande ajuda, porque a gente ficar transportando 13, 14 mil eleitores para ir fazer essa biometria em Itapajé, meu amigo, vai ser uma dor de cabeça grande. Pode ter certeza disso. E a questão do agendamento. Primeiro, hoje, se você vai agendar hoje, daqui 1 mês, 2 meses vai ter vaga.
E por isso, embora já aumentou mais os computadores lá, mas mesmo assim vai ser muito difícil. E por isso quero dizer a vocês que eu também estou nesse barco aí também, porque daí é. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, não, vereador. Convoco agora para fazer o expediente o novo vereador Francisco Alberto de Forte. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente, hoje desta casa, presidindo meu amigo, vereador Hamilton, todos os vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, senhores ouvintes do nosso município. Eu venho a essa tribuna hoje, primeiro, fazer o requerimento verbal de que esta casa encaminhe à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará, que peça a lista do seguro safra por região. Já foi encaminhado para a Secretaria do Município e eu aqui faço esse requerimento à Secretaria do Estado. Quero dizer aos meus colegas vereadores que na última sessão teve vários comentários sobre o concurso público. O colega vereador Guto, no seu pronunciamento, já também se pronunciou-se cobrando. Realmente é a realidade, mas estive essa semana com o prefeito, repassei para ele, não como líder, assim como vereador e defensor do povo do meu município, dizendo a ele da importância e da preocupação que a gente passava por conta dessa entrevista, desse pronunciamento, dessas redes sociais que passaram e teve só que ia realizar o concurso. E ele me dizia o seguinte, que estava preparando um projeto para mandar para cá, para esta casa, para que aqui fosse apreciado e os vereadores votassem esse projeto. Então, só nos resta nós aguardar. Claro que não vai ser pulado as leis, vai ter que vir para esta casa, vai ter que ter o aval de nós 11 vereadores. Tenho certeza que não tem nenhum vereador aqui que não pense no futuro, todos pensam no futuro, principalmente no nosso povo, no país que nós atravessamos hoje. Então, só queremos agilidade para que chegue mais rápido, para que possa ser feito mais rápido, para que não venha um problema eleitoral no próximo ano, para que não seja até para se fazer política. Também sou favorável que tem que vir com transparência. E aqueles que forem e alcançar o seu concurso e ter êxito, com certeza está de parabéns para o nosso município. Eu queria avisar quase um serviço de utilidade pública, mas a gente que é agente político e trabalha com o povo, e a gente vive de buscar informações. Eu queria chamar a atenção de todo o povo do nosso município, que começou uma campanha da Coels de atraso de energia. Antes era acima de 2 meses. Agora quem é baixa renda pode ser até com 1 mês de atraso, esteja atrasado, procura o posto da Coels. Aqueles que têm 1, 2 papel também vai tá tendo direito. Começou desde o dia 4 até o dia 14 desse mês. O prazo é muito curto, mas é importante que os nossos ouvintes, o nosso povo, o nosso município, aqueles que estejam com atraso, procurar o posto da Coels para que seja regularizada a sua situação junto à Coels, para que coloque
os seus papéis, os seus pagamentos em dias. Antes a Coelce cobrava, parece que 50%, tinha que dar 50% de entrada. Isso aí também baixou. Se for falar 50%, é outra meta que também baixou. É um incentivo que a Coelce está dando para os seus clientes e uma oportunidade que tem os clientes de deixar as suas contas em dias. Então é bom o nosso povo do nosso município procurar o posto da Coelce, porque o prazo é muito pequeno, é do dia 4 ao dia 16. Então é importante que cada um vá ao posto da Coelce no nosso município. E o mais é desejar a todos um bom final de semana, que seja cheio de paz, alegria e muita saúde para todos nós do nosso município. Muito obrigado. Obrigado, não, Fernando. Me afasto aqui da presidência para também fazer um expediente. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, vereadora. Eu já, outra nova vereadora também não pude participar da sessão, né? Pessoal comunicado. Desejar uma boa tarde a todos vocês que se encontram nesta casa, né? Em especial aqueles que têm acompanhado de forma mais direta, né? Todas as sessões e as discussões também dos vereadores. E agradecer sempre a presença de vocês, né? É lógico que vocês poderiam também estar ouvindo pelo rádio, mas ter uma preferência de estar aqui para estar também, de certa forma, interagindo com nós vereadores. Então, serão sempre bem-vindos aí, né? Meu amigo Antônio Carlos, lá do Monte Carmelo, está gostando de vir para cá, já as sessões está por aqui também, né? Mesmo sendo distante, as rádios não pegam lá e eles vêm ouvir a sessão aqui também. Então, agradecer aí a todos, agradecer também os meios de comunicação que sempre estão fazendo as divulgações das sessões e de outros assuntos também relacionados às questões da Câmara, e isso também pode ter certeza que fortalece não só nós vereadores, mas fortalece todo o trabalho em prol da nossa comunidade. E uma boa tarde também especial a todos aqueles e aquelas que nos escutam nesse momento. Mas já que todo mundo está sendo breve, né, também tentarei ser, né, dentro do que me é permitido, mas eu queria falar de alguns assuntos aqui que eu ouvi falar muito, principalmente na rádio, programa do nosso grande repórter radialista Rogério Brandão também, a questão da falta d'água, né? A gente sabe que nós estamos passando por essa dificuldade, não é de hoje, mas existe todo um sistema que foi montado para tentar suprir essas necessidades. Só que me parece, pelo que está sendo dito, né, pelo que a gente tem ouvido, é que o sistema não está sendo eficiente na questão do abastecimento das comunidades, né? Então já são muitas comunidades que estão sofrendo com a falta d'água. Eu acho que está na hora da gente ver novamente com a Defesa Civil, com o Exército, com a Prefeitura, como é que está sendo feita a questão das rotas, né? Porque é lógico que a partir do momento que falta, que os açudes, o restante de açude que ainda pegaram um pouco d'água começa a secar, alguns poços começam a não ter mais a vazão que tinha, né? E também um problema mais sério ainda é a questão dos poços quebrados, né? Pelo que eu tive vendo aí em diversas comunidades, pelo menos o que foi relatado, já são mais de 20 poços que estão sem oferecer água para assumir. Então isso, consequentemente, traz um problema muito grande para quem está fazendo a questão dos abastecimentos. Então, as pessoas ou a própria empresa que está fazendo o abastecimento das comunidades acaba não tendo, né, não podendo fazer numa quantidade suficiente para a comunidade também se manter para fazer todas as suas atividades, né? Além também de muitas vezes faltar um pouco de consciência das pessoas na questão do uso da água. Então a gente precisa tentar resolver esse problema. Nós sabemos que daqui até o início das chuvas, cada vez mais, essa questão vai ser uma questão que vai ser muito discutida, muito debatida, né? Vai ser trazida
por as pessoas que estão nas comunidades, para a gente tentar resolver por aqui. Então, que a gente possa trabalhar também nessa possibilidade de reativação, né, que a Prefeitura possa reativar ou consertar os postos que estão quebrados, e também a Defesa Civil refaça aí a questão da distribuição da água, né, em diversas comunidades que a gente tem ouvido falar que está faltando essa água. Mas um outro problema também que eu, infelizmente, né, tive a oportunidade de presenciar diversas vezes nessa semana foi a questão também do mau funcionamento do hospital, né? Eu não digo das pessoas que estão lá, muito pelo contrário, a gente está vendo que as pessoas estão fazendo um malabarismo mesmo para tentar atender. Ontem mesmo eu estava vendo lá no plantão somente o Sindeval, é um amigo da gente lá de Umari, né? Estava lá atendendo sozinho, tinha hora que tinha que ser o enfermeiro, tinha que ser a pessoa da recepção que fazia a ficha que aplicava os medicamentos, então fica muito difícil porque, segundo ele e outras pessoas que estavam lá também, todas as pessoas que eram contratadas, né, que não eram efetivas, todos eles foram demitidos e aí acabou que o hospital está quase sem funcionamento. Eu tive já, não, vereador, e eu estava até numa missa, né, quando a secretária ligou para uma pessoa que estava do meu lado, pedindo, pelo amor de Deus, para ir para o hospital, porque naquele dia não tinha uma pessoa que pudesse ficar lá para ajudar também o médico que estava lá, né? Sem contar nos dias que também não está tendo médico. Então, isso está trazendo um problema muito grande, viu? Um problema muito grande, porque além da questão da demissão desses funcionários que estavam no hospital, a gente ainda tem um problema ainda, né? Que também é gravíssimo. O telefone cortado, sem funcionar, e a internet também. Então, para fazer a regulação dos pacientes que estavam lá, como é que você consegue fazer? É cruel você ver, por exemplo, só tinha um enfermeiro, ele ainda botando um crédito no celular para tentar fazer a transferência do paciente para ligar para alguém para fazer. Então, é a crise, né? Então, assim, é uma crise, mas a gente vê que às vezes tem recursos para fazer outras ações, outras atividades. Então, infelizmente, esse é um problema seríssimo que está acontecendo, que eu acho que precisa, a questão da saúde, como a gente sabe, deve e tem que ser sempre uma questão prioritária. Então, assim, tudo bem, vamos cortar alguns funcionários, vamos, então, tem outras pessoas, eu acho que poderia, nesse momento, fazer essa limpa, mas deixar pelo menos os serviços básicos que tem que funcionar e tem que funcionar direito. Não tem só que inventar que está funcionando, não. Pois não, vereador. Eu ia falar exatamente o que você acabou de falar, né? Além desse corte, porque disse que não tem com que pagar esses horários noturnos aos funcionários, também a questão do telefone. O telefone ele não atende. Você liga e ele não atende. Então, quem não tem um celular e quem não tem um telefone de quem está lá naquela noite, não tem como se comunicar. E isso eu estou falando porque eu faço muito isso. A pessoa vai, liga, não consegue, mas, assim, particularmente, eu tenho conseguido falar com algumas pessoas que trabalham lá e tem resolvido. Mas é a carência que existe da pessoa que não tem aquele telefone de um funcionário que está lá como Sindeval. Eu tenho um telefone do Sindeval, mas muitos aqui não tem. Como é que vai se comunicar com o hospital? Se você está precisando da emergência. E isso é em todos os postos, né? Eu acredito que recursos tem também para isso, né? Nós temos que priorizar. O que é prioridade no município? Educação, saúde, hoje é a água, abastecimento de água, então que seja usado as prioridades, né? E quando você usa a prioridade, você sabe organizar o orçamento da casa e as coisas saem bem direitinho. Obrigada pela parte. Pois não, vereador, eu quero agradecer. E é cruel isso, né? Porque outra pessoa que eu dou até os parabéns para ela também, que é conhecida de todos nós, a enfermeira, a Cidinha, a Aparecida, né? Esposa do nosso amigo Robertão, mais conhecido também, que estava até com a gente sentado ali quando ligaram para ela para ir no hospital, porque não tinha um médico, não tinha nada, e ela, não, fica aqui, meu filho, que eu vou lá cuidar disso. E foi e resolveu até, inclusive, por livre e espontânea vontade dela, passar a noite de plantão no hospital, sem ser sequer um dia de trabalho dela, né, mas para ajudar a população e para não deixar
numa situação daquela que estava, então a coisa ficava muito mais complicada. Então, parabéns para ela também e para as outras pessoas que fazem a saúde, né? Mesmo sem ter as condições necessárias de infraestrutura, mas tenho certeza que a gente tem pessoas muito boas, né? E é por isso que ainda consegue funcionar alguma coisa, né? Mas isso é uma crueldade. E um outro problema também que eu vi, né? E conversei aqui com alguns amigos no Tejuçoca, a gente está falando da questão de água, e aí tem no Banco do Nordeste agora um financiamento aí, né? Através do Pronaf Semiárido, que é justamente para perfuração de poços, né? Que é um valor de R$18 mil. Só que isso está sendo também um complicador para os agricultores, né? Porque os agricultores que estão tentando acessar esse crédito para fazer a perfuração do poço, desse poço, né? Ele tem que pagar o recurso todinho, R$18 mil, para a empresa, ele tem que tirar 18 e tem que pagar os 18 mil para a empresa que vai perfurar o poço. Então, assim, tem alguma coisa errada aí. Por que tem alguma coisa errada? Qualquer um de nós que trabalhamos, que conhecemos o município, que viu diversas perfuradoras aqui nesses períodos agora, né? Fazendo a escavação de poços, nós estamos vendo que nós não temos nem um poço no Tejuçoca que passe de mais de 100 metros perfurado, né? E que a média de perfuração está sendo R$80 por cada metro. Então, se você pegar mesmo um poço de 100 metros e multiplicar por 80, né? Você vai ter R$8 mil que você gastar ali no poço. Tudo bem, gastou mais 2 ou 3 para montagem do poço, para colocar a bomba, então o poço ficaria no máximo aí por 10 ou 11 mil reais. E por que o agricultor tem que repassar os 18 mil reais para a empresa, né? Com um problema ainda pior ainda, um agravante, né? Que quando o agricultor vai no banco, que faz o primeiro contato, o segundo contato já é uma pessoa de uma empresa que já faz com os agricultores só oferecendo para perfurar o poço dele, para entregar a nota, para não sei o quê, mas o valor daquilo é fechado, né? Então, eu vi pelo menos umas 4 pessoas que eu conversei, teve esse problema. Eu mesmo vou procurar nessa semana no Banco do Nordeste saber o que é que está acontecendo. Eu acho que tem uma coisa errada aí, porque o banco não tem essa missão ou essa função de fazer a ligação entre o produtor e a empresa, né? Essa é a questão de barganha de mercado. Você vai procurar a quem oferecer um produto melhor, com qualidade, que possa resolver o seu problema, né? Por que o banco tem que fazer desse jeito e ainda condicionar, né? Trazer a condição que o cara perfurar o poço tem que pagar os 18 mil reais, se na verdade a perfuração do poço, se a pessoa fosse fazer por outros meios pagando, só ia custar aí no máximo 11 mil reais, né, para montar, para perfurar e montar. Então esse é mais um problema que precisa também a gente ver, né, e eu me comprometo também pegar as informações até para deixar as pessoas também mais atentas, né, porque a gente sabe que o agricultor, o produtor que está lá na sua comunidade, na sua propriedade, que está faltando água e tem a possibilidade de fazer a perfuração do poço, muitas vezes vai fazer o acesso desse crédito para perfurar e aí não é justo ele pagar o dobro daquilo que é a coisa mais justa. Então, no mais, agradecer aí a todos, né, mais uma vez, e desejar aí um bom final de semana para todos vocês. Mas na minha teoria, eu acho que o banco não tem a ver com esse negócio aí não. Vou mentir. Não tem a ver com esse negócio aí não. Banco não tem a ver com isso aí não. Culpa da licitação. Vamos aqui para as matérias da ordem do dia, né, para as votações. Matéria da ordem do dia, projeto de lei municipal número 40 de 2015 do Poder Executivo com parecer favorável das comissões. Cria unidade escolar denominada Creche Vovó Alice 2 e dá outras providências. Gabinete do Prefeito. Requerimento número 101 de 2015. É que a construção de uma via paralela colocar em discussão o projeto de lei municipal número 40 de 2015 que cria a unidade escolar Creche Vovó Alice 2. Em discussão,
Em votação, aprovado. Requerimento 101 de 2015. Requer a construção de uma via paralela ACE que sai do município de Itajuçoca, perto do posto de gasolina. Autor, Francisco Roberto Rodrigues Forte. Em discussão, em votação, aprovado. Ofício 61 de 2015. A mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 10º do Regimento Interno da Casa, estabelece a primeira sessão itinerante da Câmara Municipal de Itajuçoca. A sessão será realizada no dia 20 de novembro, às 14 horas, na quadra da Escola de Ensino Fundamental e Médio Luiz da Silva Mota, na localidade de Retiro, no município de Itajuçoca, e ficará por responsabilidade da Câmara a sua organização. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal de Itajuçoca. Pois não. Porque aqui está às 14 horas. Aqui está às 14 horas no ofício. E a sempre aqui é às 15 horas. Pois não, vereador. É porque, na verdade, né, realmente, as sessões ordinárias sempre acontecem no horário das 15 horas. Como é a primeira sessão itinerante, e um dos objetivos também é a primeira que a gente vai fazer. Na verdade, ninguém não está sabendo nem como é que vai acontecer ainda direito, né? Mas nós vamos fazer, nós temos a responsabilidade para a realização dessa sessão, e queria até então convidar todas as pessoas que estão aqui, outras mais também lá das comunidades, que possam fazer presente nesse evento, que vai ser também importante para todos eles. Mas a questão da hora, do operador, é porque para a gente também tem aula já no período da noite, como vai ser, né? Como vai ser à tarde, e nesse horário não tem aula lá, não vai ter aula na escola, então para a gente não exceder muito a sessão e não ter risco também de acabar com o expediente das aulas no período noturno, então por isso resolveu fazer nesse horário. Não, tranquilo. A operadora também quer falar um pouco sobre o ofício, né? Não, eu quero falar sobre o ofício, que é importante. A sessão itinerante, eu acho que é a primeira sessão, se não me engano, primeira sessão no município de Itajuçoca, itinerante, onde leva o poder legislativo até as comunidades, aonde a comunidade de Retiro vai estar recebendo essa sessão, dia 20. Quero aproveitar aqui as redes sociais, as rádios, para que leve essa mensagem aos nossos conterrâneos lá da Ribeira do Caxoré, se possível, né, que talvez não tenha outra na região de lá, que vá a essa sessão, vá ouvir, vá ver o que é realmente o trabalho do vereador, aonde a gente também vai levantar questões antes do que você gostaria de imediato na sua localidade. Então, assim, está sendo disponibilizado essa sessão para que vocês vão assistir, porque muitos não podem vir até a sede do município, então a Câmara Municipal está indo à cidade de vocês, à localidade de vocês. Eu acho bastante proveitoso e de valor para a Câmara Municipal de Itajuçoca com sessão itinerante. Eu não tenho nada contra. Bota o óculos nele, professor. Pode ser. Eu estou fazendo a discussão. Bota no áudio no microfone dele. A sua preocupação, vereador, é pertinente, né? Até mesmo porque de repente poderia ter sido só um erro aqui de horário, né? Mas é válido também. Então, que possamos todos participar e fazer valer mais uma vez. Então, estaremos todos. Encerrada a sessão, a próxima ordem do dia será aqui ocorrida. Então, vamos também convocar aqui uma sessão extraordinária só para a votação segunda votação do projeto de lei que trata da creche aí Evacuadas. Então, muito obrigado aí a todos, né, mais uma vez, e sinta-se em casa.